Mais um podcast, mais um convidado. A Associação Portuguesa de Franchising lançou Pausa para o Café. É um momento de reflexão para ouvir histórias absolutamente fantásticas de grandes empreendedores, de grandes empresários que chegaram até aqui, com um processo que levou o tempo que foi necessário para ganharem a sua escala e o seu sucesso. E nós temos aqui hoje um convidado, mais um associado, Carlos Soares dos Santos. Muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por estar aqui connosco e muito obrigada por aceitar partilhar a sua história por este caminho que levou, no fundo, ao mundo do franchising. Carlos, conte-nos um bocadinho como é que foi este percurso, como é que é esta vida de empresário dentro deste mundo do franchising. Ora, muito boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, ser empresário é algo que eu, desde pequenino, lá 15, 16, 17 anos, idealizava para mim próprio. Eu, já com 18 anos, fazia pequenas iniciativas, montava pequenos negócios, com amigos meus, com alguns colegas, que depois morriam esses projetos, não é? Porque não sabia montá-los. Mas já fazíamos algumas investidas empresariais porque era algo que de alguma forma fazia muito sentido para mim. Mas já tinha uma história familiar dentro do mundo do empreendedorismo? Não. Ai, que engraçado. O meu pai vem da indústria têxtil, administrador de duas fábricas lá na Zona Norte, em Guimarães, na zona do têxtil em Portugal, e minha mãe trabalhava, agora é reformada, na Universidade de Minho, portanto, zero empreendedorismo. Portanto, o empreendedorismo não sei de onde veio, honestamente não sei, porque mesmo olhando mais para trás no tempo, não há história. Não há história. Portanto, não vem no DNA. Surgiu de alguma forma. Mas surgiu desde cedo, não é? A vontade de explorar e conhecer e criar projetos próprios desde os meus 16, 17 anos, que existe, de facto, com projetos daquilo que alguém com 16 anos ou 17 consegue idealizar, que são coisas pequenas, muitas vezes coisas tontas, mas que nos levam a ir percebendo como é que as coisas funcionam, como é que o mundo dos negócios funcionam, da relação das pessoas, não é? Da gestão do dinheiro, que é uma coisa importantíssima nisto no mundo dos negócios, sem dúvida. Das coisas mais importantes e se calhar onde mais empresas falham neste país. E o processo depois foi, depois fui estudar, não é? Fui para a universidade, fui para um curso que não tem muito a ver, não é? Engenharia mecânica. Okay. Mas pronto, pareceu-me o curso certo na altura, também se calhar... Também é uma preparação, é uma escola, não é? É uma escola. Não tem necessariamente de ser de gestão para poder ser uma escola que depois vai ajudar o futuro, não é? É verdade. Pronto, e fiz então a formação superior, tive a sorte, também fiz por isso e a coisa correu bem. E algo que hoje recomendo para as minhas filhas, por exemplo, minha filha mais velha entrou agora para a universidade, e eu digo, muito mais importante é quando acabares a tua formação, independentemente do que tu aprendas nestes 5 anos que vais fazer, a primeira empresa onde tu trabalhaste tem que ser uma boa empresa. Porque é que tu vais aprender à sério, não é? No terreno. Alguém que te estimule, alguém que puxe por ti, alguém que faça de ti algo mais do que aquilo que tu és. E que não seja apenas tirar proveito do que tu aprendeste durante 5 anos, que em rigor a gente sabe que não é grande coisa. Não é? E portanto, tive essa sorte na Bosch em Braga, e estive lá 4 anos. Depois na área automóvel, Bosch fornece componentes para automóveis, sistemas multimédia. Depois tive um percurso ainda na área automóvel, numa outra empresa na Guarda, um percurso que correu menos bem. Saltei para uma outra empresa alemã no complexo Bosch Grundig em Braga, onde tive mais alguns anos e onde desenvolvi algumas coisas um bocado fora da caixa, nomeadamente toda uma relação de negócio com fornecedores na China, numa daquelas aventuras em que se está numa reunião e se diz, nós temos que de facto dar este salto para o mercado asiático, porque senão não temos forma de concorrer com os nossos concorrentes aqui a nível europeu. Pronto, e então alguém, o administrador da empresa, diz, para a semana vais para a China. A China não é ali não é fácil um vilarejo ao lado, não é? A China é uma coisa muito grande. Pronto, tenta o teu melhor. Então recorri a antigos contactos que tinha da Bosch e de outros percursos que já tinha passado. É importante
também as relações com as pessoas se manterem muito saudáveis, não é? E vivas, porque mais tarde ou mais cedo vamos precisar dessas pessoas e elas vão precisar de nós. Isso é uma boa dica. E elas vão precisar de nós. E de facto para esse percurso, e fui meia dúzia de vezes à China e estabeleci toda essa relação que eu sei que ainda hoje lá funciona. Já lá saí há 20 e tal anos, não é? Bom. E entretanto, houve aqui também um percurso por telecomunicações no meio, que era uma coisa que era um bichinho pessoal, sempre gostei muito de tecnologia, telecomunicações, eu tinha que experimentar. Não é? Pronto, e houve aqui um percurso. Mas, algures em 2005, penso que foi 2005, estava a falar com o Miguel Aguiar, que é um dos meus sócios, e estávamos numa pausa, estávamos nós na indústria automóvel, não é? Já depois dessas aventuras pela China e afins, e eu pensei, nós devíamos empreender em algo, não é? Já trabalhámos há vários anos, já estaríamos há 12, 13 anos, em diversas aventuras profissionais, já aprendemos muita coisa interessante, um conjunto de coisas, outras coisas, normal. Devíamos empreender, de facto, em alguma coisa que seja interessante e que possamos fazer disso vida, não é? Então acreditamos que chegamos a montar uma clínica para ajudar pessoas a deixar de fumar. Ai, que engraçado. E é fumador ou não? Não pergunto. Não pergunto, porque sou. Durante o período que tivemos a clínica, de facto, eu não fui. Então era um bom exemplo daquilo que era preciso. Como voluntário, como primeira vítima do serviço. Eu tenho que provar que isto de facto funciona, ou alguém tem que provar que não era o especialista na área, não é? Mas servia de cobaia, de certa forma, não é? E servi de cobaia e deixei de fumar num 31 de dezembro, porque a batata é espetacular para se deixar de fumar, porque toda a gente nessa noite oferece cigarros, não é? Um desafio. Um desafio. E portanto, se eu sobrevivi àquela noite, eu queria, se calhar isto realmente é mesmo bom. E funciona, não é? E funcionou. Pronto, tivemos aquele negócio um ano, depois percebemos que aquilo não era de modo de vida. Ou seja, nós nunca iríamos, nós continuávamos a trabalhar na indústria automóvel, porque nós não executávamos tratamentos médicos, como é óbvio, não é? Claro. E portanto, não iria resultar em nada que permitisse uma mudança de vida e precisávamos de capital para fazer outros projetos. Portanto, a decisão foi: vamos vender este e vamos tentar montar algo maior. Pronto, então assim foi. Arranjamos pessoas, empreendedores interessados em adquirir aquela clínica, vendemos e saltámos para um gabinete de desenho de moldes, aproveitando toda a cadeia de fornecimento que eu tinha montado da China para Portugal, porque tínhamos preços que eram basicamente imbatíveis. Pronto, na altura eram imbatíveis. Hoje em dia o mundo automóvel é totalmente diferente, mas na altura eram absolutamente imbatíveis. Bom, ainda hoje são imbatíveis. Pronto, foi um projeto que também acabou por durar ali um ano. Acabamos por não conseguir escalar o projeto. Percebemos que éramos 3 sócios na altura. Percebemos que éramos sócios a mais para aquilo que efetivamente se trazia de sumo. Então percebemos, isto para um é um fantástico negócio, para 3 é um negócio que não é interessante. E então, eu e o Miguel vendemos as cotas ao outro sócio e saímos fora, pronto. E deixamos felicidades, como é óbvio, e continuou o projeto para a frente. E então surgiu o imobiliário, não é? Numa conversa, surgiu na sequência de uma experiência boa, curiosamente. E já estávamos em que ano? Estávamos no final de 2005, inícios de 2016. Quase perto da crise. Quase perto da crise, exatamente. Nós abrimos portanto, a primeira agência imobiliária em junho de 2006. Não é? Pronto. E, portanto, alguns 3, 4, 5 meses antes, já não posso precisar com rigor, foi quando tomámos a decisão para nós próprios, pois era preciso validar, não é, do outro lado, que de facto queríamos empreender por ali, porque por ali acreditávamos, nós vamos conseguir efetivamente estar os dois, e mais um conjunto de pessoas que são necessárias para isto resultar. Pareceu-nos bem, pareceu-nos algo que éramos capazes de fazer, iríamos ter que aprender muita coisa, mas isso não era um problema, assustava. Claro. É só estudar mais um bocado e aprender e saber quem eram os melhores e perceber como é que as coisas funcionavam. E percebemos, a ver,
Nós, no momento zero, temos muito pouco conhecimento, e se temos muito pouco conhecimento, já sabíamos gerir financeiramente de uma forma razoável, hoje, felizmente, muito melhor, mas na altura de uma forma razoável, mas a parte do know-how do imobiliário, de facto, nós não a tínhamos. Então pareceu-nos que o franchising fazia todo o sentido, ser franqueados de uma marca que nos desse esse know-how, que nos ensinasse, não é? Que nos aportasse todo esse conhecimento que nós não tínhamos e que se calhar íamos demorar 4 ou 5 anos a aprender, à cabeçada, a ler livros, a assistir a pessoas que fazem palestras para a esquerda e para a direita e acreditar que seja verdade, nem sempre é. Portanto, o nosso racional foi: um franchising poupa-nos aqui 3 ou 4 anos de processo. Acelera-nos 3 ou 4, tira-nos já para 4 anos à frente, pelo menos. E portanto assim foi. E portanto uma marca bem conhecida cá em Portugal. Nós reunimos, fizemos aquelas coisas todas normais que tem que se fazer para passar na triagem. Sim. E tornar-nos franchisados. E tornámos franchisados, pronto. E abrimos uma primeira agência em 2006, vivemos efetivamente a famosa crise, não é? A crise subprime. Nós não imaginávamos minimamente que... Acho que ninguém, não é? Fomos todos apanhados de surpresa. Foi tudo apanhado de surpresa. O mais curioso é que nós fomos apanhados de surpresa e só nos apercebemos da gravidade do que estava a passar passado meses da crise já está instalada, porque nós estávamos com uma boa dinâmica de crescimento, não é? E portanto, de alguma forma, só quando a banca disse que acabou os financiamentos, estremeceu, é que nós paramos e dissemos: mas nós vendemos 98% das casas com financiamento. Sem a banca não há nada. Sem bancos sobram 2%, o resto de 2% não dá para fecharmos amanhã. Pronto, mas felizmente a história vai-nos mostrando e vai-nos ensinando que as coisas não funcionam assim, não é? E quando surgem momentos em que o mercado se torna mais, deprecia o valor dos imóveis, surge todo um outro tipo de clientes. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Exatamente. E, portanto, apareceu todo um mundo de investidores, todo um mundo de pessoas que queriam, de facto, crescer o seu património em termos imobiliário, para que um dia, mais à frente, pudessem, de facto, ter uma boa rentabilidade do conjunto de imóveis que tanto iam aproveitar, não é? Preços mais reduzidos. E, portanto, conseguimos passar aquela crise. Deve ter sido, provavelmente, até hoje, o único ano em que não crescemos. Mas também não de crescer foi excepcional. Mas também não de crescemos de forma, pelo menos, significativa. Aquele ano foi mais ou menos igual ao anterior, o que foi bom. Foi excepcional, acredito. Estávamos todos assustados. Claro. Tínhamos consultores assustados, tínhamos consultores a dizer-nos: eu tenho que ir, particularmente de uma que me disse, eu tenho que ir trabalhar para a Foz, porque na Foz do Porto as pessoas são ricas e continuam a comprar. Aqui em Famalicão ou Braga o dinheiro é mais curto e, portanto, isto vai acabar. E eu fiquei em silêncio uns segundos e disse: bom, felicidades, não tenho mais nada a dizer. Não acredito no um momento projeto. tão estranho que eu não tinha contra-argumentação. Pronto. Eu próprio tinha algum receio que eventualmente fosse verdade, não é? Acredito que sim. Pronto. De facto, não se concretizou e continuamos depois nos anos seguintes a crescer por aí fora e chegamos a ter resultados, de facto, como franqueados, não é? Muito elevados. E pronto, e avançando um pouco na história, não é? Até porque temos 20 minutos, não dá para contar aqui os detalhes todos. Em 2019, já depois também para ter passado numa outra marca, onde entramos em 2015, sei que é. Portanto, em 2019 percebemos que aquilo que conhecíamos em 2015 não era muito diferente do que conhecíamos em 2019. Então não fazia mais sentido continuar como franqueados e fazia sentido montar a nossa própria marca, porque já na primeira marca onde estávamos nós tínhamos algumas nuances de como é que nós achávamos que o negócio devia ser feito. Não foi imediato, como é óbvio, foi ao fim de anos de experiência e anos a fazer, não é? Aprendizagem, sim. De aprendizagem e de fazer, erro, melhorar, ajustar, mais para a direita, mais para a esquerda e portanto, ir afinando os processos. E com esta segunda marca
Isto para não pôr marcas em cima da mesa. Não, não, sim. Percebemos, pronto, ok, é mais ou menos mais do mesmo, isto não muda muito, pronto, isto vem tudo do USA, eles acabam por não ser muito diferentes, se calhar, e portanto decidimos, não, vamos fazer a nossa própria marca, vamos pôr os nossos procedimentos e os nossos modelos de trabalho no terreno, vamos criar a nossa própria tecnologia, em rigor já o tínhamos feito na primeira marca e na segunda, fomos nós que criamos a tecnologia para as duas marcas onde tivemos, e portanto essa parte para nós era relativamente simples, trabalhoso, mas simples, e vamos montar de facto aquilo que é a ZOM, não é? Com os procedimentos em que nós acreditamos que é isto que faz sentido para os portugueses, os métodos Mas de trabalho. sempre os dois sócios, sempre... Não, aqui pelo caminho já se acrescentaram vários. Eu estou a atalhar porque senão não são 20 minutos, são 2 horas. Não, aqui pelo caminho, como durante um percurso. Aqui pelo caminho, logo numa fase inicial, junta-se a Patrícia. Não é? Logo okay. no momento zero, aliás, foi ela que fez a primeira reunião inclusiva, não é? Com a primeira marca em que fomos franqueados, e depois houve ali todo um processo em que eu comecei primeiro, ela veio a seguir, o Miguel também veio a seguir, porque nós começamos um negócio com 0 euros. Nós não tínhamos um tostão para começar o negócio. Não é? Portanto, nós tivemos que convencer as nossas mulheres, nós precisamos de um favor durante um ano. O nosso business plan diz, se nós trabalharmos durante um ano e fizermos isto durante um ano, nós conseguimos pagar toda a dívida que vamos ter que ir à banca contrair, okay? E ainda começar a capitalizar. Mas não há salário para ninguém. Portanto, a gente tem que trabalhar free. Okay? É investir no próprio negócio. Que este é um dos problemas que hoje temos com os franqueados, e bastante toda a gente tem, não é? Que o franqueado começa a acreditar que tem logo que ter o salário de administrador. Sim, e um carro topo de gama. E um carro topo de gama, porque ainda nem começou o negócio e não percebe que tem ali 3 ou 4 anos de percurso pela frente, não é? Sim. Em qualquer marca que seja. Claro. Pronto, então nós começamos neste formato, porque também não havia dinheiro, e portanto, se não havia, está resolvido. As famílias, felizmente, deram a bênção ao patrocínio. Acreditaram, não é? Acreditaram. De facto, trabalhamos durante um ano sem qualquer remuneração. Pronto, era impensável, não casava com o business plan. Isto é uma coisa muito importante para quem não começa, seja numa franquia ou sem ser numa franquia, não é? Era um bom business plan, uma coisa sólida, que seja para cumprir, não é só para inglês ver, não é? Isso é muito importante. E de facto nós cumprimos todo aquele plano, até excedemos ligeiramente em termos de performance, e portanto, de facto, ao fim de um ano e meio, nós tínhamos pago tudo que era dívidas, valores que fomos buscar à banca, e começamos a capitalizar a empresa, e se calhar, um ano e meio depois, talvez, começamos a ter um pequeno salário, depois foi começando a crescer. Andando no tempo, não é? Até 2019. Pronto, 2019 foi então o ano em que percebemos que fazia sentido, até porque já eram 14 anos de experiência, não é? Fazia sentido ter um conjunto de modelos, formas de fazer, a própria tecnologia que se utilizava, formas de relacionar com os consultores, o tipo de formação que achávamos e que acreditávamos e acreditamos hoje ainda que é adequada. Isto não casava bem com o mundo franchisado onde estávamos, não casava bem porque as crenças eram diferentes, é só por isso. E então montámos a ZOM, montámos com os pressupostos daquilo em que de facto acreditamos hoje e acreditávamos na altura que é o correto, e a ZOM nasceu, pronto, e foi uma aventura completa, não é? Porque a ZOM nasce, e a ZOM nasce com a sua sede em Braga. Ela nasce em 2019, em abril de 2019, num edifício que nós construímos em Braga para ser a sede. Em dezembro desse ano, o edifício, nós mudamos para o edifício em dezembro, no início de dezembro, dia 19 de dezembro, de incendeia, a gente perde um dos pisos do edifício. Meu Deus! Foi assim uma história mesmo de superação tremenda. Conseguimos convencer uns senhores, aqui eu vou dizer o nome porque eles têm todo o mérito nisso, da Casais, a fazer em 2 meses o que se tinha demorado 2 anos a construir, portanto a reconstruir em 2 meses, que era uma loucura absoluta, porque não tínhamos onde pôr as pessoas a trabalhar. Pois, e nessa altura o home office ainda não existia. Que aqui todo este escritório arde. Como é que as pessoas vão? Sim.
Sim. Não é? E estávamos na época em que não existia home office, Não, não é? não havia. Isso, Não nem havia. sequer, isso era impensável. Era impensável, não havia nem meios, não é? Não havia forma de... Não havia, mas ela chegou rápido, depois, não é? Pois que remédio. Infelizmente chegou rápido. E portanto, nós em fevereiro, no dia 19 de fevereiro, tinha prometido à agenda, 19 de fevereiro, nem que chovam, como se costuma dizer no Norte, nem que chovam canivetes, nós vamos estar aqui. E vamos refazer um piso inteiro de um edifício. Por muito que me digam que é impossível. E eu passei, de facto, 2 meses em que literalmente quase dormia lá nas instalações, e tínhamos pessoas da Casais a trabalhar em 3 turnos. Né? Um turno de manhã, turno à tarde, turno à noite, aquilo era 24 sobre 24 horas a construir. No dia 19 de fevereiro nós, de facto, voltámos para lá. Pronto. Como prometido, ainda com pessoas a acabar coisas e uma confusão desgraçada, mas nós já estávamos lá. Cheira a cola, a tinta, tudo. Mas nós estávamos de volta ao nosso edifício. E Dia 13 de março, estávamos todos em 13 casa. de março apareceu o Covid. Ou seja, nem deu um mês. Foi muito rápido, não é? Começou-se a ouvir falar no Covid, a história, um vírus, não sei o quê, na Ásia, ninguém sabia o que era. De repente temos o confinamento, não é? E pronto, então estabelecemos ali. Para nós já era só mais uma pancada, não é? Depois do 19 de dezembro e de outras anteriores, era mais uma. Pronto, tínhamos que confinar, então foi logo começar a perceber como é que a gente monta, de facto, aqui uma dinâmica para que as pessoas continuem a trabalhar, ok? Independentemente dos pânicos e dos medos, e ao mesmo tempo como é que nós os ajudamos também a minimizar esses pânicos e esses medos que nós próprios também temos. Não é? Porque havia quem acreditasse que o mundo vai acabar. Sim, vamos todos ficar infectados e vamos morrer todos, pronto, é o fim da humanidade. E sabemos que as pessoas que trabalham na área de vendas, não é? Primeiro tem que se relacionar com outros, o que ficava inviabilizado. Completamente. E segundo, tem que estar altamente motivados. Se estão com o pânico que o mundo eventualmente vai acabar, não funciona. Não. Bom, então nós tínhamos colegas a fazer formação remotamente, tínhamos colegas a fazer acompanhamento comercial remotamente, montámos toda uma dinâmica com várias ferramentas de tecnologia para que os consultores pudessem fazer reuniões com os seus clientes por Teams, por WhatsApp, por todo um conjunto de meios. Montámos dinâmicas de visitas virtuais. O cliente não ia à casa, mas ia o consultor e filmava para o cliente ver em casa e escolher aquilo que queria comprar. Lançamos o Zoom Now, que é aquela metodologia de compra de casa totalmente em processo digital, para que os clientes não tivessem que vir entregar papéis e trazer coisas, não é? Não, está em casa, sossegado, lá no confinamento dele, e nós conseguimos fazer acontecer, não é? E pronto, e entretanto o confinamento também passou e o Covid começou-se a No meio disso normalizar. tudo, quando agora o Carlos olha para trás e passou tantas coisas, o que é que teria feito de forma diferente? Alguma coisa assim que olhe se e calhar pensa assim... tinha lançado a Zoom uns 5 ou 6 anos antes. Ok. 5 anos antes. Eu acho que a primeira fase, como franqueados, até para aprendermos o setor, foi muito importante. Eu essa se calhar não a tinha acelerado, olhando para trás. A segunda fase, se calhar, tinha saltado à frente. Porque não trouxe, de facto, grande valor. E portanto, tinha saltado à frente e tínhamos avançado direto para aquilo que já estávamos na altura e que já sabíamos na altura que era o que tinha que ser, mas aquele receio de, se calhar alguém que já tem isto, se calhar pode ser que isto já exista, nós podemos falhar, nós nunca fomos franqueadores, não é? O medo levou-nos a travar durante uns anos esse processo. Hoje, olhando para trás, acho que nós não devíamos ter tido medo. Que conselho é que daria às pessoas que estão na primeira fase em que vocês estiveram? Olha, na primeira fase, assim, o importante para um negócio é, de facto, ter um plano financeiro muito sólido, que é uma coisa que, se calhar, a maior parte das empresas esquecem de fazer, mesmo franqueadas, esquecem-se de o fazer. E para nós isto é tão traumático, o vermos tanta gente a esquecer-se, que nós hoje obrigamos as pessoas a ter que fazer isso. E não os validamos sem um plano em que nós próprios acreditamos nesse plano. Se nós não acreditamos no plano que nos trazem, não vai acontecer. E, portanto, não vai virar franquizado. Depois, se alguém que vai entrar para uma franquia,
porque acredito efetivamente naquilo que lhe dizem. Se é uma coisa que se vê em muitas franquias, não é só do imobiliário, em muitas áreas, não é? Eu compro uma franquia, mas depois quero fazer à minha maneira. Não é à minha maneira. Se eu só fazer à minha maneira, eu vou montar a minha coisa própria com o nome XPTO ali num sítio qualquer. Se eu compro uma franquia, eu vou acreditar naquilo que estou a comprar. Não é? Analiso, avalio as várias marcas, o que é que oferecem, etc. Mas se tem um modelo que funciona, que está demonstrado, então eu vou executar aquilo, porque é aquilo se eu executar aquele know-how que me transmitem, então eu poupo os vários anos de conhecimento que vou ter que aprender à cabeçada. E que aqui já não tenho que aprender à cabeçada. Não é? Esse é o ganho económico. São anos de crescimento que se aceleram. E depois vamos ver, quem compra uma franquia tem que perceber que está a montar um negócio. Sim. Aquilo não é um emprego. Sim, exatamente. Aquilo não é um emprego que sangue, suor e lágrimas também um contrato, que custa um royalty e que se vai a umas formações porque, pronto, até me dizem para ir e porque tenho um conjunto de calendários de atividades e, portanto, eu acredito que se calhar... Não, eu não sou empresário, eu sou funcionário de algo, que se calhar sou eu próprio, ou que é esta empresa do qual eu sou sócio. Não, eu sou empresário. E, portanto, como empresário, eu tenho que fazer, eu tenho que ser enérgico, eu tenho que perceber que é muito bonito trabalhar até às 5 da tarde, mas muitas vezes trabalha-se até às 10 da noite. E fins de semana e tudo. E fim de semana, não é? E isto é que é ser empresário, e as pessoas têm que entender isto muito bem, não é? De facto, mesmo no mundo da franquia, o mundo da franquia é só um acelerador. Okay? Mas eu tenho que fazer na mesma... Mas o percurso existe. E as dores vão existir na mesma, não é? Claro. E os trabalhos prolongados vão existir na mesma, e as chatices vão existir na mesma. Minimizadas, com mais apoio, com pessoas que me auxiliam, está tudo certo, mas elas vão acontecer. E, portanto, é mesmo isso. Carlos, nós estamos quase a acabar a nossa pausa para café, mas não posso deixar de perguntar, com esse entusiasmo com que realmente fez um caminho com muita consciência e com muita noção de que realmente tinha que aprender para depois implementar, como é que vê o futuro em relação a esse empreendedorismo e àquilo que o mundo nos reserva? O mundo está em mudança, não é? Nós estamos... E não está em mudança só porque agora se fala em inteligência artificial a torto e direito. Não é? Era um hype, não é? Que agora apareceu e... Ou seja, de perguntar aos gestores das empresas quem é que quer inteligência artificial? Queremos todos. Para quê? Não sabemos. Quando? Queremos agora mesmo. Não é? Aquela piadola que toda a gente quer só para que sim. Mas, de facto, é verdade que a inteligência artificial, a forma como ela nos foi disponibilizada há 2 anos e meio, de facto, veio mudar muita coisa. A forma como o mundo, não é, tem evoluído desde 2020, não é? Passámos a ter muito trabalho remoto. Hoje temos uma inversão sobre isso. Sim. Hoje temos uma inversão sobre isso. Também o trabalho remoto está a voltar atrás. Não só no mundo do franchising, mas no mundo das grandes... Não é? Aqui em Lisboa temos aqui grandes tecnológicas, por exemplo, e são alguns administradores, algumas das grandes mesmo grandes. E que me dizem, o esforço agora é trazer a malta para o escritório outra vez. E muitos já querem voltar para o escritório. Porque o mundo de uma empresa é a ligação das pessoas. Sim. Não é? Eu também acho. As empresas são pessoas. Sou completamente de acordo. São procedimentos, processos, podem ser mais para a direita, mais para a esquerda, mas quem faz a empresa são as pessoas, não é? E, portanto, as pessoas têm que se sociabilizar umas com as outras, senão isto não funciona. Não é? O ser humano fica um bocado estranho. E, portanto, para o futuro, eu vejo que a tecnologia nos vai ajudar a escalar o negócio e, de facto, incorporando, hype ou não hype, modelos inteligentes, modelos de automação mais avançados, modelos que nos permitem, de facto, fazer mais rápido todo um conjunto de processos que hoje são muito manuais, ou no passado, no nosso caso, muitos já não são manuais, mas que, se calhar, para muita gente ainda são muito manuais, para que as pessoas, de facto, possam estar dedicadas àquilo que é o mais importante, que é a relação, não é? E no que diz respeito a um consultor imobiliário, o seu trabalho importante, único, é relacionar-se bem com o seu cliente, não é? E fazer toda uma jornada ao lado do seu cliente, não é? Caminharem ao lado, passo a passo, as dores e as alegrias que o cliente vai passar. Ser um facilitador. Sem dúvida. Não é o burocrata dos papéis, não é? Mas deixamos lá as máquinas de TAC, que são boas para isso.
E, portanto, eu acredito muito que vamos dar um salto qualitativo nesse sentido. Eu acredito que 2, 3 anos, a maior parte das marcas deste setor e de outros setores terão dado grandes saltos em termos de digitalização, automação, inteligência, etc. Isso também traz um conjunto de coisas boas, que é as decisões vão ser cada vez mais, já hoje o são, mas têm que ser ainda mais baseadas em dados e não em feelings. Às vezes ainda se tomam algumas decisões de feeling, depois dá-se umas cabeçadas. E, portanto, têm que ser baseadas cada vez mais em dados. E, de facto, ter essa clareza que o consultor existe, não é? E está cá, e a sua principal função é relacionar com pessoas, acompanhar pessoas, e, no nosso caso, expandir para outros países. Muito bem. Obrigada, foi excepcional. É sempre bom ouvir não só os grandes desafios que se enfrenta, mas também tudo aquilo que faz com que hoje tenham orgulho na marca que têm, tenham orgulho no percurso que percorreram, tenham uma história para contar. Sem dúvida. Muito obrigada, Carlos, por ter estado aqui connosco. Vamos ter outras oportunidades para aprofundar se calhar um pouco mais, não já tanto o pormenor da história, mas aquilo que o franchising representa dentro do mundo do empreendedorismo, e que eu acho que é uma peça fundamental, e pelos vistos o Carlos comunga também da nossa opinião, e por isso foi um prazer ter aqui connosco. Muito obrigado. E esperemos que realmente possam nos assistir, não só à história que hoje foi contada, como a todas as outras que nós também ainda temos para contar. Obrigada e até breve. Obrigado.